Vamos lá, senhores. Nesse bloco nós vamos iniciar a nossa correção, tá? Do nosso primeiro simulado de direito constitucional, onde nós trabalhamos aí de forma aprofundada, com inúmeras questões, os tópicos de poder legislativo e poder executivo dentro de direito constitucional, tá? Antes da gente iniciar a nossa correção, deixa eu fazer algumas observações com você, tá? Na sua preparação, a partir de agora, você não vai rever as aulas de poder legislativo, de poder executivo, até porque eu pressuponho que você assistiu todo o conteúdo para ter feito o simulado e estar aqui, né, corrigindo esse simulado. Qual é o grande problema? Os alunos, eles tendem a querer pular etapas da preparação com pressa, né, da aprovação, e acabam que eles se perdem na sua preparação e não conseguem almejar, não conseguem alcançar aí a aprovação no concurso público. Deixa eu fazer alguns comentários aqui que é muito importante para o êxito, né, para aprovação no concurso, que é o que faz você estar aqui assistindo essas aulas. Tem professores que falam, vai direto para o estudo reverso. O que é isso? Você estuda por questões e você vai conseguir, com mais rapidez, ser aprovado. Não faça isso, tá? Isso aí é balela, isso é conversa fiada, tá? Professor querendo vender facilidade para você. A preparação, ela requer um processo. Primeiro você vai estudar o conteúdo, você vai estudar o tema. Após você estudar o tema, que é o que? Vai lá, assiste as aulinhas de poder legislativo, depois você vai, assiste as aulas de poder executivo. Depois que você estudou o tema, que você aprendeu o conteúdo, aí sim, você vem para a segunda etapa, tá? Que é resolução de questões, né? Resoluções de questões sobre aquele tema. Fez o simulado, que vai estar disponível para você aí no nosso canal e também no nosso site. Depois que você fizer o simulado em casa, tá? Tudo direitinho, você vem para a terceira etapa, que é assistir a correção do simulado. Por que é importante você assistir a correção do simulado e não pegar somente o gabarito? Porque nessa correção, que eu vou fazer aqui em vários blocos, eu trabalho questão por questão, te mostrando o porquê que a assertiva está certa, o porquê que ela está errada, tá? Aqui você vai notar comigo que você vai errar algumas questões. Isso é normal, tá? Você aprende muito mais com o erro do que com os acertos. Se você assistir essa correção da forma correta, que você vai assistir ela com o seu caderno, tá? Nesse caderno você vai anotar: questão 1, a alternativa A está errada por isso, isso, isso e isso. A alternativa B está errada por isso, isso e isso. A alternativa C está correta porque ela fala disso, disso e disso. Se você fizer isso, a partir daqui, esse tema, poder legislativo e poder executivo, que nós já finalizamos com as aulas e vamos colocar uma pá de cal nesse tema com o simulado, a partir daqui a sua revisão, ela será em cima desse simulado, tá? Porque quando nós elaboramos esse simulado, nós trabalhamos toda a questão, todo o tema, tá? Relativo a essas temáticas aqui, que possam ser cobradas na sua prova. Então a sua revisão vai ser em cima só dessas questões aqui, ó, só em cima desse simulado. Senão você não progride. Se você tiver que assistir novamente todas as aulas, eu vou trabalhando outros conteúdos e você não vai dar conta, tá? Então assistiu o tema? Assistiu as aulas sobre o tema? Aprendeu o conteúdo? Vamos para as questões. Aqui nas questões você vai errar algumas coisas. Isso é normal. Aí nós vamos corrigir esse simulado, você vai ver o porquê que você errou e a partir daí, tá? Você vai corrigir esses erros e não erra mais. A partir daí, a sua revisão será como? Só em cima desse caderno que eu estou pedindo para você elaborar, que é o seu caderno de revisão. Tá ok? Então você não retorna mais para o conteúdo, tá? Você vai simplesmente revisar com as questões, com as observações que nós vamos fazer de todas as questões sobre poder legislativo e poder executivo. Eu vou te mostrando isso
com a correção aqui, como é que você vai fazer, tá ok? Então vamos lá, senhores. Vamos iniciar a correção do nosso primeiro simulado de direito constitucional sobre poder legislativo e poder executivo. Primeira questão aqui, questão de 2024, tá? CESP, concurso de auditor de controle externo, Tribunal de Contas do Distrito Federal. No que se refere ao processo legislativo e às comissões parlamentares de inquérito, opa, CPI, você vai ver que CPI cai muito em prova. Julgue o item a seguir. Pode ser criada CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para elucidar fatos determinados de interesse público, mas não para apurar fatos que já sejam objeto de investigação criminal do Ministério Público ou da Polícia Judiciária. Prestem bem atenção nisso, tá, senhores? As primeiras características aqui, ó, pode ser criado CPI para elucidar fatos determinados, isso aqui tá certo, tá? Uma CPI, como nós vimos lá nas nossas aulas, ela serve para investigar comissão parlamentar de inquérito. Quando eu falo de inquérito, significa que a CPI, ela tem natureza investigativa, tá? CPI não julga ninguém. A CPI, ela investiga. Só que ela tem que investigar fatos determinados, não é isso? Nós vimos isso aqui nas nossas aulas. O fato tem que ser específico. Eu não posso instaurar uma CPI, por exemplo, para investigar a corrupção no Brasil. Ah, mas corrupção no Brasil engloba o quê? Engloba tudo. Eu posso ter corrupção no futebol, eu posso ter corrupção em órgãos públicos, eu posso ter corrupção na polícia, eu posso ter corrupção na política. Eu preciso, para que eu possa investigar algo, essa investigação ela tem que se debruçar sobre um fato determinado, um fato específico. Até aqui tá certo. De interesse público, perfeito. A CPI ela serve para investigar fatos determinados que seja de interesse público, de interesse da população, não é isso? Eu não posso ter uma CPI investigando aqui até um fato determinado, mas que seja de um interesse particular, de um interesse privado, certo? Não, tem que ser interesse público. Até aqui também está certo. Agora presta atenção. Mas não para apurar, segundo a questão, a CPI não serve para apurar, para investigar fatos que já sejam objeto de uma investigação criminal do Ministério Público ou da polícia. Polícia aqui no caso, Polícia Judiciária, Polícia Civil, Polícia Federal. Senhores, essa assertiva está errada. Por quê? Por quê? Não há empecilho nenhum, tá? Não há empecilho algum que uma CPI ela venha investigar um fato determinado que já esteja sendo investigado através de um procedimento do Ministério Público ou até mesmo de um inquérito policial presidido aí pela autoridade policial, né? Polícia Judiciária, seja Polícia Civil ou Polícia Federal. Então é perfeitamente possível que eu tenha aqui, de um lado, eu tenho aqui, por exemplo, a Polícia Civil, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, Polícia Civil do Estado de Goiás, né? Ou a Polícia Federal. A Polícia Federal, por exemplo, ela já instaurou um inquérito policial, presidido pela autoridade policial, no caso o delegado de Polícia Federal, já está investigando um determinado fato. Isso aqui não impede que uma CPI seja instaurada, tá? Por quê? Porque eu vou ter uma investigação paralela. Não há empecilho para isso, tá? Tanto é que, por exemplo, nós tivemos aqui a questão da Operação Lava Jato, né? Nós tínhamos um inquérito policial, né? Já instaurado em sede da Polícia Federal, investigando ali aquelas questões de supostos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva envolvendo políticos brasileiros, empresas, né? E isso não impediu, por exemplo, a instauração de uma CPI, tá? Então cuidado, a CPI ela pode ser instaurada aqui concomitantemente, né? É uma investigação paralela que está ocorrendo ali lado a lado com uma investigação feita pela Polícia Judiciária, no caso a Polícia Federal, ou até mesmo a investigação realizada pelo Ministério Público. Não tem problema algum, tá? Isso aqui não impossibilita a instauração de CPI. Então o erro da questão está aqui, ó. Mas não poderá a CPI ser instaurada para apurar fatos que já sejam objeto de investigação criminal do Ministério Público ou da Polícia. Pode sim, não tem problema algum. Então a assertiva está errada. Gabarito da primeira questão, errada. Tá ok? Vamos para a próxima aqui. Eu vou abrir
tá? A tela para ficar melhor sua visualização, mas você tem que estar com o seu simulado aí aberto e seu caderno, tá? Sobre o Poder Legislativo, é correto afirmar que. Então a alternativa está pedindo a questão correta. Cuidado com isso, tá? Prestem bem atenção nos enunciados. As comissões parlamentares de inquérito possuem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Até aqui tá certo, tá? É isso mesmo. A CPI, segundo a Constituição Federal, ela tem poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, tá? Juízes. Podendo determinar a quebra de sigilo bancário, tá? Até aqui, tranquilo. E a prisão preventiva do investigado. Cuidado, tá? A alternativa A aqui está errada, não é o nosso gabarito. Por quê? Prestem bem atenção. Senhores, quando eu falo que uma CPI, ela tem poderes próprios de autoridade judicial, não é autoridade policial, é de autoridade judicial. Quando eu falo isso, eu não estou falando que todas, tá? Todas as prerrogativas, que todos os poderes conferidos aqui para a autoridade judicial são conferidos para a CPI. Por quê? Porque existem alguns atos, tá? Que eu chamo de reserva de jurisdição. O que é isso, professor? Existem alguns atos que somente podem ser praticados por magistrados, por juízes, tá? Então, nem mesmo CPI, ninguém poderá realizar esses atos de reserva de jurisdição, a não ser que se trate de magistrados, de juízes. Como, por exemplo, a decretação de prisão, seja prisão preventiva, seja prisão temporária, tá? Decretação de prisão, senhores, só pode ser decretada por juiz, por magistrado. CPI não decreta a prisão de ninguém, tá ok? Outra coisa que você tem que tomar cuidado, a exemplo de outra cláusula de reserva de jurisdição, ou seja, somente juiz pode praticar, é a questão da interceptação telefônica, tá? Aquela para eu ter acesso à comunicação telefônica, ter acesso à conversa, né, realizada ali, isso aqui só pode ser autorizado por juiz. Então por que você tem que tomar cuidado? Olha só, as comissões parlamentares de inquérito possuem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais? Até aqui, correto. Podendo determinar quebra de sigilo bancário e a prisão preventiva do investigado? Prisão preventiva do investigado não pode CPI decretar, porque isso aqui é uma cláusula de reserva de jurisdição e só pode ser decretado por juiz, assim como nós vimos lá na nossa aula, tá? Então a A está errada, nós queremos a correta. B. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, no âmbito da União, né? Óbvio, que se compõe, o Congresso, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Perfeito, senhores. Alternativa B é a alternativa correta. Aqui está o gabarito da nossa questão. O que eu te ensinei? A Constituição está falando do Poder Legislativo no âmbito da União. Eu sei que eu tenho Poder Legislativo nos estados, eu tenho Poder Legislativo no âmbito dos municípios, eu tenho Poder Legislativo no âmbito do Distrito Federal. Nós vimos isso, lembra? No âmbito dos estados eu tenho o quê? Quem exerce poder legislativo no âmbito dos estados? As assembleias legislativas. Vamos acompanhar aqui, ó. No âmbito dos estados, o poder legislativo, ele é exercido pelas chamadas assembleias legislativas, onde eu tenho os deputados estaduais. No âmbito do Distrito Federal, eu tenho o que a gente chama, né? O poder legislativo é exercido pela casa que eu chamo de Câmara Legislativa, onde eu tenho os deputados distritais. No âmbito municipal, o poder legislativo, ele é exercido pela Câmara Municipal, não é isso? Onde eu tenho os vereadores. A Constituição, ela fala ali do poder legislativo, de forma expressa, no âmbito da União. E no âmbito da União, realmente, o poder legislativo, ele é exercido pelo Congresso Nacional, que é composto por duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Por isso que, no âmbito da União, né, nós adotamos o sistema bicameral, porque o poder legislativo é exercido por duas casas,
Câmara e Senado, que juntas compõem o Congresso. Já nos outros entes, Estado, DF, município, o sistema aqui, né, é unicameral. É uma casa legislativa para cada ente, uma Assembleia Legislativa para cada Estado, né, uma Câmara Legislativa para o DF, porque só tem um DF, e uma Câmara Municipal para cada município, né, integrante aí da República Federativa do Brasil. Então a alternativa B está correta, é o nosso gabarito. Mas para isso eu preciso achar o erro das demais. Vamos ver? Olha só. C. Alternativa C. Os membros da Câmara dos Deputados são eleitos de acordo com o sistema majoritário para mandato de 8 anos? Não, senhores. Os membros da Câmara dos Deputados, que são os deputados federais, eles são eleitos pelo sistema proporcional. Não é isso? Do Poder Legislativo, o único que é eleito pelo sistema majoritário são os senadores da República. E eles realmente têm mandato de 8 anos. Deputados federais, que é quem compõe a Câmara, não tem mandato de 8 anos. O mandato é de 4 anos. E o sistema para eleger os seus membros não é o sistema majoritário, é o sistema proporcional. O que a questão fez aqui? Colocou as características do Senado Federal, ele sim tem um sistema majoritário, né? E o mandato é de 8 anos dos seus membros. Pegou as características do Senado e colocou como característica dos membros da Câmara, que são os deputados federais. C está errada. Vamos para a alternativa D. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos. Até aqui está certo. Salvo em flagrante de crime afiançável. Errado, senhores. Aqui nós estamos falando do quê? Aqui nós estamos falando da imunidade formal relativa à prisão que é conferida aos membros do Poder Legislativo, deputados federais e senadores da República. Olha o que está errado aqui, presta bem atenção, senhores. Realmente, desde a expedição do diploma, eles têm imunidade formal relativa à prisão. Tá tudo certo até aqui. E eles realmente não podem ser presos. Lembrando que essa prisão que eu estou me referindo aqui, como eu falei para vocês lá, eu estou falando de prisão cautelar, né? Prisão que não vem, não decorre de uma sentença transitada em julgado, né? Eu estou falando aqui daquelas prisões que ocorrem durante a investigação ou durante o processo. Realmente, os deputados e senadores, eles têm imunidade formal relativa à prisão que realmente impossibilita a prisão cautelar deles, tá? Agora, cuidado. Salvo, tem realmente uma exceção, onde o deputado ou senador pode ser preso sim, tá? Cautelarmente, é uma exceção. E que exceção é essa? Se ele estiver em flagrante delito, até aqui estaria certo, de crime inafiançável, crime que não caiba fiança. A questão está falando de crime afiançável. Tá aqui o erro, senhores. Tá ok? E você não pode se esquecer que essa imunidade formal aqui relativa à prisão dos deputados e senadores é diferente daquela aplicada para o presidente da República. Porque o presidente da República, ele também não pode ser preso cautelarmente, e para ele, presidente da República, não existe essa exceção. Mesmo que ele esteja em flagrante delito e o crime seja inafiançável, o presidente não tem essa exceção para ele, ele não pode ser preso. Somente deputados e senadores podem excepcionalmente ser presos, né, cautelarmente, né, desde que seja flagrante delito e de crime inafiançável. A questão falou afiançável, então a questão está errada. Beleza? E a alternativa E, a Câmara dos Deputados é composta de representantes dos estados, enquanto o Senado de representantes do povo, o contrário, senhores. O Senado tem representantes dos estados e do Distrito Federal, enquanto que os integrantes da Câmara, que são os deputados federais, eles representam o povo. A alternativa aqui trocou, não é isso? Beleza? Fácil até aqui? Beleza. Então vamos para a próxima, tá? Próxima questão aí. Então o gabarito da nossa questão 2, alternativa B de bola. Próxima. Sobre os temas Poder Legislativo e Poder Judiciário, na Constituição de 1988, assinale a alternativa correta. Professor, você não estudou ainda com a gente Poder Judiciário. Eu sei. Você vai conseguir acertar essa questão sem ter estudado, sem ter o conhecimento ainda sobre Poder Judiciário. E eu vou te provar. Quer ver? Olha só.
ele está pedindo a correta. O Senado Federal compõe-se de representantes do povo, senhores? Não. Quem representa o povo é a Câmara dos Deputados através dos deputados federais. O Senado Federal, que é composta pelos senadores da República, eles representam os estados e o Distrito Federal, não é isso? Então a questão já está errada porque o Senado Federal compõe de representantes do povo. Errado. Eleitos pelo sistema proporcional? Não. Senado compõe de representantes dos estados e DF e eles são eleitos senadores da República pelo sistema majoritário. Quem é eleito pelo sistema proporcional e representa o povo é a Câmara. Ele trocou tudo, tá ok? Em cada estado, território e DF. Então, a alternativa A já está errada. Nós queremos a correta. O STJ poderá aprovar súmula em matéria constitucional que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, na forma estabelecida em lei complementar. Fica tranquilo que isso aqui você não estudou ainda comigo, mas eu vou antecipar para você o seguinte: essa súmula com efeito vinculante a gente chama de súmula vinculante. E súmula vinculante, senhores, somente poderá ser elaborada pelo STF, tá? O STJ não tem competência para elaborar súmula vinculante. Então a B já estaria errado. Ah, professor, mas eu não sabia disso. Não tem problema. Vamos aprender a fazer prova. Se a B você estava em dúvida, pula. Você precisa achar uma correta para achar o gabarito. Vamos ver. Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza, ou seja, crime de responsabilidade, conexos com aqueles. Opa! Senhores, aqui está o gabarito. Vem cá. O que eu te ensinei? Lembra? A Câmara dos Deputados ela tem a competência privativa para autorizar, né, que o presidente da República e o vice-presidente da República sejam julgados por crime de responsabilidade. E aí vem cá, esse crime de responsabilidade praticado pelo presidente e pelo vice, ele vai ser processado e julgado aonde? Quem é que compete julgar crime de responsabilidade praticado pelo presidente e pelo vice? Senado Federal. Lembra que nós estudamos as competências privativas do Senado? Aí vem cá, o que eu te ensinei? Ministro de Estado, né? E comandante do Exército, Marinha e Aeronáutica. Em regra, eles são processados e julgados perante o STF, tanto por crime comum como por crime de responsabilidade. Agora o que eu te ensinei? Cuidado com exceção. Se o crime de responsabilidade praticado pelo ministro de Estado e o crime de responsabilidade praticado pelo comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica for praticado junto, ou seja, conexo com o presidente da República ou vice-presidente da República, essas autoridades não vão ser processadas e julgadas por esse crime de responsabilidade perante o STF, elas vão acompanhar o presidente e o vice lá no Senado Federal. Não foi isso que eu te ensinei? Então a alternativa C está correta. É isso aqui, o gabarito letra C, não é isso? Beleza. O STF compõe de 15 ministros. Professor, não estudei Poder Judiciário ainda. Pode pular, mas você vai aprender comigo que o STF é composto por 11 ministros, tá? Ficou na dúvida, pula, mas você já achou a alternativa correta. Olha a letra E. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes dos estados e do DF, senhores, eleitos segundo o princípio majoritário. Não, Câmara dos Deputados é composta por representantes do povo, que são os deputados federais, que são eleitos pelo sistema proporcional. Não é isso? Quem representa estados, DF e adota o princípio majoritário é o Senado Federal. Você notou o tanto de questão que cobra essas características da Câmara e do Senado? Eu estou te mostrando concursos diferentes, anos diferentes, bancas diferentes, cobrando a mesma temática, tá? Então tomem cuidado com isso. Gabarito da questão 3, letra C. Vamos lá. Compete privativamente à Câmara dos Deputados. Opa! Agora ela quer saber das competências privativas da Câmara, lembra? Vamos lá.
estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos estados, DF e municípios. Senhores, lembrem dos macetes que eu te ensinei? Falou e especificou, estado, DF, município, União, especificou, é competência do Senado. Lembra os macetes que eu te ensinei? Estabelecer limite, isso aqui é tudo competência do Senado. Olha lá, ó. Suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF, tá? Olha só, dispor sobre limites globais, de novo, estabelecer limite global, né? Aí especificou, ó, Estado, União, DF, município, Senado. Dispor sobre limites e condições para a concessão da garantia da União, isso aqui é tudo Senado. Olha aqui a última. Proceder, ou seja, realizar a tomada de contas do presidente da República quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Isso aqui, tomada de contas, é realmente competência privativa da Câmara. Lembra aqui comigo? Vem cá. Lembra que eu até usei o exemplo? Câmara dos Deputados é composta por deputados federais que costumam ser novos, né? Senado, tudo cabeça branca. Lembra que eu brinquei lá quando eu fui explicar para vocês? Se eu for realizar a tomada de contas ali do presidente, eu não vou levar os velhinhos do Senado. Vai ter gente fartando, morrendo. Vai só a Câmara. Por isso que é competência privativa da Câmara a tomada de contas do presidente da República quando ele não apresentar. E lembra que eu falei? Cuidado para não confundir as competências. O presidente ele tem a competência, a atribuição privativa de apresentar as contas até 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Se ele não fizer isso, aí compete à Câmara dos Deputados tomar as contas. Se ele apresentar bonitinho, compete ao Congresso Nacional, competência exclusiva do Congresso, julgar as contas do presidente com auxílio do TCU. Então você pode notar aqui comigo que você lembra dos macetes que eu passei, dos exemplos que eu fui brincando com vocês, criando vários macetes aqui para facilitar a tua vida. É só ter atenção, tá ok? Todas as demais aqui, ó, são competências do Senado que eu trabalhei uma por uma para vocês. Falou de estabelecer limite global e etc. Tudo isso é competência do Senado, porque é o Senado que representa o Estado e o DF. É o Senado que protege, né, a vida financeira dos estados, do DF, em relação à atuação aí dos chefes do Poder Executivo, né, seja governadores, seja o próprio presidente da República, tá? Tudo isso aqui foi trabalhado em sala de aula. Por isso que eu falei, não pule para as questões antes de estudar o tema, senão você vai ficar perdido e não vai entender nada, tá ok? Vamos para a próxima? Olha a próxima. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente da República, então eu tenho um impedimento ou na vacância dos respectivos cargos. Impedimento é algo temporário, vacância é algo definitivo, mas não importa. Se eu tenho um impedimento ou vacância do presidente e também do vice. Por que também do vice? Porque se o impedimento ou a vacância for só do presidente, quem assume? O vice-presidente, é para isso que ele existe. O problema é, e se ocorrer a vacância ou impedimento do presidente e também do vice, professor? Dou o exemplo, que eu sempre brinco em sala de aula. O presidente Bolsonaro pegou a motinha dele, colocou o vice na garupa e foi inventar de comer pastel no Jardim do Engar. Caiu de moto, morreram os dois. Um exemplo, pelo amor de Deus, tá? Morreram os dois. Opa, vacância do cargo de presidente e do vice. Quem é que assume temporariamente a cadeira? Porque não podemos ficar sem presidente da República. Quem é que assume? Na ordem, nessa ordem sucessória aqui, serão chamados ao exercício da presidência sucessivamente, ou seja, nessa ordem. Presidente da Câmara, perfeito, é o primeiro. Na impossibilidade desse, o presidente do Senado, perfeito. E na impossibilidade desse, o presidente do STF, perfeito. Por que o presidente da Câmara é primeiro, né, assume primeiro, tá aqui primeiro na linha sucessória do que o presidente do Senado, professor? Porque o presidente da Câmara representa, a Câmara dos Deputados representa o povo. Então ela tem prevalência sobre o Senado nesse aspecto, tá? Beleza? Só toma cuidado com o seguinte, tá? Vamos lá. Vamos lembrar aqui o nosso conteúdo. Se eu estou falando de impedimento, vacância aqui, você tem que tomar cuidado com o seguinte. Impedimento é algo temporário e vacância é algo definitivo. O presidente e o vice não vão retornar. O exemplo que eu dei aqui do falecimento dos dois significa que eles não vão voltar. Agora, cuidado. Quando eu falo que, diante da vacância aqui do presidente e do vice, tá? Que é algo definitivo,
irá assumir a presidência temporariamente, primeiro, o presidente da Câmara dos Deputados, se, na impossibilidade desse, o presidente do Senado, na impossibilidade desse, o presidente do STF. Por que eu falei temporariamente? Porque funciona assim. Se essa vacância ocorrer nos 2 primeiros anos do mandato, significa que tem muito mandato ainda. Tem muito tempo para o mandato, não tem? Se for nos 2 primeiros anos, o que eu vou fazer? Esses aqui assumem de imediato, até que em 90 dias seja realizada eleições diretas. O povo vai escolher o novo presidente, vai eleger outro presidente e outro vice, certo? Agora, se essa vacância ocorrer nos 2 últimos anos do mandato, pô, professor, só está faltando 6 meses para acabar o mandato. Vou fazer eleição direta, convocar o povo todo para votar? Não. O que eu faço? Aí eu vou fazer em 30 dias o que a gente chama de eleições indiretas. Não é isso? O que é isso? O Congresso Nacional irá eleger o presidente e o vice-presidente, tá? Que vão somente finalizar o período que está faltando para o término do mandato do presidente e do vice, que, no exemplo que eu dei, faleceram, tá ok? Então, o presidente da Câmara, o presidente do Senado ou o presidente do STF, nessa ordem de preferência, eles assumem até que seja realizado uma dessas 2 eleições aqui, tá ok? Beleza? Fácil? Então, a questão, olha lá, em caso de impedimento do presidente e do vice, ou na vacância, serão chamados para o exercício da presidência, sucessivamente, ou seja, nessa ordem, presidente da Câmara, certo, segundo presidente do Senado, certo, terceiro presidente do STF. A alternativa está correta. Beleza? Fácil? Vamos para a próxima. Com base nas disposições da Constituição Federal de 1988, julguem o item que se segue, relativo aos princípios fundamentais, poder legislativo, poder judiciário e funções essenciais da justiça. Cada legislatura terá duração de 4 anos na Câmara dos Deputados e de 8 no Senado. Não confunda isso. Errado. O que eu falei para vocês? Legislatura é o período de 4 anos. Perfeito. Olha lá, a legislatura é o período de 4 anos. Cada períodozinho desse aqui de 1 ano, são 4 anos, eu tenho 1, 2, 3, 4. Cada aninho desse aqui eu chamo de sessão legislativa. Não é isso? Beleza. O que acontece? Cuidado, senhores. Não confunda a legislatura, que é um período fixo de 4 anos. Toda legislatura tem 4 anos. Professor, mas o senador da República, ele é eleito para um mandato de 8 anos. Mandato. O mandato do senador da República realmente é de 8 anos. Mas isso aqui não se confunde mandato com legislatura. O senador da República, quando é eleito, né, ele tem um mandato de 8 anos e significa que ele irá atuar em 2 legislaturas. Porque a legislatura é um período fixo de 4 anos. Não confunda, tá ok? Então, o senador, ele tem um mandato de 8 anos, então ele vai atuar por 2 legislaturas. Porque as legislaturas, elas têm o período de 4 anos e ponto, acabou, tá ok? Não confunda mandato com legislatura. Beleza? Por isso a questão está errada, tá? Beleza, vamos para a próxima. De acordo com o Poder Legislativo e com o que prevê a Constituição Federal de 1988, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. Vamos lá. É da competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentarem do país quando a ausência exceder a 10 dias. 10 dias. Cuidado, olha o peguinha. Realmente, o presidente e o vice-presidente da República, quando eles vão se ausentar do país, por período superior a 15 dias, eles devem pedir autorização ao Congresso, e essa autorização realmente é uma competência exclusiva do Congresso Nacional, que é aquela que não depende, né, de sanção ou veto do presidente, não é isso que nós já aprendemos, e é feito através de decreto legislativo. Nós aprendemos isso. Qual é o erro? Primeiro aqui então é falso. Qual é o erro aqui? Não o Congresso ele não tem que autorizar o presidente e o vice a se ausentarem do país
quando essa ausência ultrapassar 10 dias? Quando ultrapassar 15 dias, tá ok? Então o erro está aqui, ó. Realmente é a competência exclusiva do Congresso, mas não é esse o período, tá? Então a primeira aqui, F. Segunda, vamos lá. Via de regra, as medidas provisórias terão sua votação iniciada no Senado Federal e concluída na Câmara dos Deputados, passando pela comissão mista entre as casas. Por favor, vamos lá. O que eu ensinei para vocês quando a gente estudou o processo legislativo? Medida provisória não é um ato do presidente da República? Toda vez que eu tenho um ato do presidente da República, ele inicia na Câmara. A casa iniciadora é a Câmara dos Deputados. Então não inicia no Senado. Então tá errado. Casa iniciadora é a Câmara. As imunidades de deputados ou senadores subsistirão durante o estado de sítio. Então as imunidades de deputados e senadores vão permanecer, vão continuar existindo durante o estado de sítio, certo? Só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da casa respectiva, correto? Nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional que sejam incompatíveis com a execução da medida. Perfeito, tá? Certinho. Letrinha lá que nós estudamos lá sobre imunidade, tá? As imunidades dos deputados e senadores continuam durante o estado de sítio. A única possibilidade de eu afastar isso é se eu alcançar 2/3 dos membros daquela casa querendo suspender, que eu acho bem difícil eles quererem fazer isso, mas 2/3 dos membros querendo suspender essas imunidades, tá? Tem que ser por ato praticado fora da casa, porque dentro da casa não tem, nem tem possibilidade de suspender, tá? Ato fora da casa e que sejam incompatíveis com a execução da medida. Então, certinho, tá? Dispositivo constitucional. São de iniciativa, próxima e última, são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre servidores públicos da União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Cuidado, tá certo. Professor, mas peraí, não especificou se o servidor é do Poder Judiciário, se é um servidor do Poder Legislativo. Para de procurar chifre na cabeça de cavalo. A questão não especificou. Se a questão não está especificando, subentende-se que servidores públicos da União, eu estou falando de servidores do Poder Executivo. Sendo servidores do Poder Executivo, realmente a iniciativa de lei que trata sobre o regime jurídico desses servidores, né, a estabilidade, a aposentadoria deles, é tudo de iniciativa privativa do Presidente da República, tá? Se a questão quiser cobrar, falando de servidores da União, mas do Poder Judiciário, ela vai ter que especificar servidores do Poder Judiciário, servidores do Poder Legislativo. Se não especificar, subentende-se que é Poder Executivo. Então, a sequência correta é FFVV. Vamos ver aqui? Alternativa C. FFVV. Beleza? Tranquilo até aqui? Vamos lá, vamos dar continuidade. Vou abrir aqui para ficar mais fácil para você conseguir visualizar. Olha lá. O Congresso Nacional, por meio de decreto legislativo, escolheu... Opa, se é decreto legislativo, priori eu estou falando de competências exclusivas do Congresso Nacional, não é isso? Aquela onde não há participação do presidente. O Congresso Nacional escolheu 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União. O presidente da República, insatisfeito com alguma das escolhas, por acreditar na insuficiência técnica dos membros selecionados, edita ato normativo para suspender o decreto legislativo. A respeito da situação narrada, assinale a alternativa correta. Vem cá, senhores, vamos lá. Alternativa A. Ao Congresso Nacional compete a escolha de apenas 1/3 dos membros do Tribunal de Contas da União, podendo o presidente não sancionar o decreto legislativo. Ei, olha a bagunça, completamente errado. Primeiro, se é decreto legislativo, é competência exclusiva. Se é competência exclusiva, não tem sanção e não tem veto presidencial, para começar. Segundo erro, o Congresso Nacional, ele escolhe 2/3 realmente dos membros do TCU. E 1/3 é escolhido pelo presidente da República.
Aqui está falando que o Congresso ele escolhe 1/3 dos membros. Não, 1/3 é o presidente. O Congresso realmente escolhe 2/3 dos membros do TCU. Então está completamente errado a alternativa A. Vamos para B. Ao Congresso Nacional compete a escolha de apenas 1/3 dos membros, de novo o mesmo erro. Sendo cabível, no caso, a edição de resolução para suspender o decreto. Nossa, tudo errado, mas vem cá. Congresso escolhe 2/3 dos membros do TCU, enquanto que o presidente escolhe 1/3. Não é isso? Então, senhores, Congresso apenas 1/3? Errado. Para reverter a escolha do Congresso Nacional, bastaria o presidente da República não sancionar o decreto legislativo. Meu amigo, o decreto legislativo é utilizado nas competências exclusivas do Congresso. E competência exclusiva do Congresso não tem sanção, não tem veto presidencial. O presidente da República não é consultado. As competências legislativas do Congresso Nacional, essas daqui, quando ele faz através de lei ordinária ou lei complementar, essas daqui tem sanção ou veto do presidente. Mas competência exclusiva eu cansei de ensinar para vocês. Competência exclusiva não tem sanção ou veto. Então não tem como o presidente sancionar ou vetar decreto. Tá ok? Então, completamente errado. O ato normativo indicado é capaz de suspender o decreto legislativo, tendo em vista a competência cumulativa entre os poderes para a escolha de 2/3 dos membros do Tribunal de Contas. Tudo errado. Como é que funciona a escolha dos membros do Tribunal de Contas, senhores? Simples. 2/3 escolhe o Congresso Nacional e 1/3 o presidente da República. O presidente escolhe 1/3, então ele não tem que dar pitaco nos 2/3 escolhidos pelo Congresso. Por isso que aqui é uma competência exclusiva do Congresso Nacional, onde o presidente não vai ser consultado sobre sanção ou veto. Correto? Aí olha a alternativa aí. A escolha de 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União é de competência exclusiva do Congresso Nacional. Perfeito. E não exige sanção do presidente. Por que não exige sanção? Porque é competência exclusiva. Se é competência exclusiva, não há sanção, não há veto presidencial. Gabarito da questão 8, alternativa E. Beleza, vamos para a próxima. Dentre os 3 poderes da República, de acordo com a ordem constitucional brasileira, o poder legislativo conta com as funções típicas de legislar e fiscalizar. Nesse sentido, o exercício da função fiscalizatória pelo Poder Legislativo é parte essencial da sua missão institucional, em especial por meio de comissões parlamentares de inquérito. Opa, vai falar de CPI, quer ver? Nesse sentido, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. Então vamos lá. A primeira aqui, ó. As comissões parlamentares de inquérito serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, mediante requerimento de 1/5 de seus membros, sendo dispensável a indicação de prazo para apuração dos fatos que motivaram a investigação. Tudo errado. Primeiro, a CPI ela pode ser instaurada na Câmara, no Senado ou no Congresso. Aí você chamar ela de CPMI, se for no Congresso. Tá bom, mas olha só. Para instaurar uma CPI, eu preciso de 1/3 dos membros solicitando a instauração. Não é 1/5. Primeiro erro. Segundo erro, sendo dispensável a indicação de prazo. Errado. A CPI, ela atua por prazo, não é isso? Quem determina esse prazo é o regimento interno da casa, tá? Sendo que a Constituição determina o quê? Não pode ultrapassar o período da o quê? Vamos lá? Qual é o período em que a CPI não pode ultrapassar? Da legislatura. Lembra disso? Lembra disso? Beleza? Então, senhores, cuidado, tá? Ó aqui, ó. Tem prazo definido sim, e o quórum não é de 1/5, o quórum é de 1/3. Beleza? Então aqui está errado, falsa. Vamos para a próxima. As comissões parlamentares de inquérito serão criadas em conjunto ou separadamente pela Câmara e pelo Senado. Certo? Em conjunto vai ser a CPMI. Se é em conjunto Câmara e Senado, é uma comissão no Congresso. Separadamente é uma CPI. CPI na Câmara ou CPI no Senado. Visam a apuração de fato determinado. Perfeito.
visa a apuração, investigação de um fato específico, de um fato determinado. Perfeito. Alternativa está certa. Terceira, as comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Perfeito. Mas não terão poderes para promover a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Perfeito. Senhores, CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Inquérito é ato de investigação. CPI não julga. CPI, ela não promove responsabilidade civil e criminal dos infratores. Porque se eu estiver falando que a CPI, ela promove responsabilidade civil e criminal, eu estou falando que a CPI está julgando. CPI não julga. CPI investiga. Tá ok? Tanto é que os trabalhos, né, o que ela concluir, FVV, o que ela concluir, aqui ó, gabarito, alternativa E. O que ela concluir, ela vai enviar para o Ministério Público, tá? Podendo enviar também para o Tribunal de Contas, né? Para os órgãos, né, responsáveis. Enviando para o Ministério Público, o Ministério Público vai, né, denunciar, tratando-se de crimes, né, os responsáveis, tá? CPI não julga, CPI investiga. Próxima. A Câmara dos Deputados, por meio da Comissão da Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, a Câmara, através de uma comissão, convocou titular de órgão diretamente subordinado à Presidência da República para prestar pessoalmente informações a respeito de medidas adotadas que impactam o fornecimento de insumos agrícolas. Sobre o caso narrado, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Antes da gente analisar as questões, deixa eu te perguntar. Uma comissão da Câmara, uma comissão do Senado, uma comissão, né, do Congresso, ela pode convocar não é convidar, ela pode convocar um titular, né, de um órgão diretamente subordinado à Presidência da República para prestar pessoalmente, indo lá, informações a respeito de medidas adotadas que tenham a ver com a sua pasta? Pode sim, nós falamos disso, não é isso? Nós falamos disso no artigo 50 da Constituição, que é o quê? Convocação de autoridades. Lembram? Só que tem que ser titular de órgão diretamente subordinado à presidência. Lembra? Vamos lá, vamos para as alternativas. Está pedindo a correta. Apenas o Congresso Nacional, em sessão conjunta, detém legitimidade para convocar ministro de Estado ou qualquer titular de órgão diretamente subordinados à presidência da República para prestar informações? Errada. Questão errada. Por quê? Não é apenas o Congresso, né? A Câmara dos Deputados, o Senado Federal, através de qualquer uma de suas comissões, tá? O Congresso Nacional, através de suas comissões, tá? Então a Câmara pode, o Senado pode isoladamente. A tomada de informações de titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República depende de prévia instauração de comissão parlamentar de inquérito. Eu preciso instaurar uma CPI para poder convocar um ministro de Estado ou um titular de órgão diretamente subordinado à Presidência da República para pessoalmente comparecer à casa para prestar informações. Senhores, não tem nada a ver CPI com convocação, tá? Não precisa ser uma comissão parlamentar de inquérito. Uma comissão, qualquer comissão da saúde, por exemplo, convoca o ministro de Estado para prestar esclarecimento sobre compra de medicamentos ali relacionados à Covid-19, por exemplo. Pode, não precisa ser uma CPI, tá? Então tá errado. Apesar do não comparecimento injustificado do titular do órgão, tal conduta não importará em crime de responsabilidade por parte do detentor do cargo em questão. O que nós vimos? O não comparecimento do ministro de Estado, do titular de órgão diretamente subordinado à Presidência da República, gera o quê? Crime de responsabilidade. Aqui está falando que não importa, não gera crime de responsabilidade. Errado. Comissão não detém legitimidade para convocar titulares de órgão diretamente subordinados à Presidência da República diante da independência dos poderes. Cuidado. Tem sim, tá errado, tá? O que a CPI, o que a comissão, né, seja da Câmara, seja do Senado, seja do Congresso Nacional, quem ela pode convocar para prestar
pessoalmente informações. Ministro de Estado, quem mais? Quem mais? Titular de órgão ou entidade diretamente subordinada à presidência da República. E tem um novo aqui que foi acrescentado por emenda constitucional. Quem? O presidente, né? Titular ali do comitê gestor, né? Do imposto de bens e serviços. Lembra que eu falei disso aqui? Isso aqui foi introduzido por emenda constitucional recentemente. Tá? Agora, cuidado, titular tem que ser titular de um órgão diretamente subordinado à presidência. Olha que interessante. A comissão da Câmara, do Senado e do Congresso pode convocar as autoridades, mas não pode convocar, por exemplo, o presidente da República. Por quê? Porque o presidente da República, aí sim, ele não pode ser convocado com esse caráter de coerção, né, pelo Poder Legislativo, que aí fere poderes. Não pode convocar, por exemplo, o ministro do STF, que ele é membro do Poder Judiciário. Agora, o titular de um órgão subordinado à presidência, aí pode sim, tá? Lembra que eu trabalhei isso em sala de aula? Beleza. Então vamos ver a próxima? A comissão poderá convocar o titular do órgão diretamente subordinado à presidência da República para prestar informações, desde que estabeleça previamente o assunto a ser tratado. Certinho, tá? Tem que estabelecer o assunto a ser tratado para que essa autoridade, ao chegar na Casa Legislativa para prestar informações, ela esteja preparada, né? Já sabendo do tema da conversa, do tema dessa convocação. Senão não tem como. Eu chego lá, não sei nem do que se trata. Então, gabarito, letra I, tá? Senhores, a questão número 11, eu vou pedir, nós vamos, a priori, nós vamos anular, tá? Ela está sendo anulada, tá? Porque eu verifiquei ela aqui, ela cabe recurso, tá? Eu vou trabalhar ela lá no final da do nosso simulado, tá? Ela tem um peguinho aqui que eu visualizo aqui que cabe recurso, tá? Então eu vou anular a questão número 11, depois eu retorno trabalhando ela com vocês. Vamos lá para a próxima. 12. De acordo com a Constituição Federal, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão convocar, caráter coercitivo, ministro de Estado ou qualquer titular de órgão diretamente subordinado à presidência da República, tudo certinho, para prestarem pessoalmente informações sobre assuntos previamente determinados. Aí vem cá. Só tá faltando alguém aqui? Tá, essa questão de 2022, tá? Tá faltando aqui, né, o presidente lá, né, do comitê gestor do imposto de bens e serviços. Isso aqui foi introduzido por emenda constitucional, tá? Depois dessa data, tá? Se não me engano, 2023. Então, por isso que não colocou, tá? Mas não tem problema. A questão tá falando de outra coisa. Quer saber o seguinte? Diante dessa convocação, para prestar pessoalmente, né, informações acerca de assunto previamente determinado, ficando sujeitos a responderem por crime de desobediência, na hipótese de não comparecerem, não é crime de desobediência o que gera. Importando em ato de improbidade administrativa, a ausência justificada não gera improbidade. Ficando sujeitos a responder em processo administrativo, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal, no caso de não comparecimento, não foi isso que nós vimos. Olha aqui, importando crime de responsabilidade, a ausência sem justificação adequada. Gabarito, letra D. Aí olha aí, podendo deixar de comparecer somente na hipótese de doença, comprovada por meio de atestado médico, tá? Não é somente hipótese de doença, tá? Qualquer impedimento ali, justificável, desde que tenha justificativa, ampara o ministro, né, ou essa autoridade ali, o titular de órgão diretamente subordinado ao presidente da República ao não comparecimento. Mas tem que justificar, tá? Não é somente doença, tá? Então, o que você tem que saber? Qualquer comissão da Câmara, do Senado, né, pode sim convocar o ministro, tá? Ou qualquer titular de órgão diretamente, e se eles não comparecerem de forma
injustificada, isso acarreta o quê? Não é improbidade, não é desobediência, não é processo administrativo. Isso acarreta crime de responsabilidade. Beleza, senhores? Vamos para a próxima. Em relação às possíveis imunidades, assinale a opção correta. Vamos lá. A imunidade material se estende indiscriminadamente aos membros do Poder Executivo, detentores de mandato eletivo. Cuidado! Imunidade material é aquela que afirma o seguinte: não será responsabilizado no âmbito civil e penal os parlamentares, aí eu estou falando de poder legislativo, em decorrência das suas palavras, opiniões e votos. Senhores, o que eu falei para vocês? Imunidade material, ela só é aplicada para membros do Poder Legislativo. Não é aplicada para membros do Poder Executivo, não é aplicada para o Presidente da República, não é aplicada para o governador de Estado, não é aplicada para o governador do DF, não é aplicada para prefeitos. Não é isso? Então cuidado. A alternativa está errada porque imunidade material não se estende para membros do Poder Executivo. Recebida a denúncia por crime ocorrido antes da diplomação, o STF dará ciência ao Parlamento para eventual sustação da ação. E aí? E aí? Lembra das imunidades? Essa daqui eu estou falando de imunidade formal em relação ao processo. Lembra? Pessoal, fiquei com dúvida. Vamos aprender a fazer prova? Ficou com dúvida? Pula. Vamos ver, ó. A imunidade diplomática não se aplica aos familiares, tampouco aos empregados particulares estrangeiros dos diplomatas. Professor, nós não estudamos esse tema. Pula, tranquilo, pula. A imunidade é renunciável, senhores, por parte do diplomata. Primeiro, não estudamos diplomata ainda, tá? Não estudamos isso aqui ainda. Mas imunidade não é renunciável, tá? A imunidade não é conferida para você. A imunidade, ela acompanha o cargo, a função que você exerce, tá? E você não pode abrir mão, tá? Porque ela não é renunciável, ela é irrenunciável. Então isso aqui eu já sei que está errado. A imunidade formal ou processual não se estende aos vereadores. Você está vendo que às vezes você, não sabendo algumas questões, tendo dúvida em algumas questões, você consegue acertar a questão? O que eu te ensinei? Vamos lá, olha só. Quando eu falo de imunidade material e quando eu falo de imunidade formal, você tem que lembrar o seguinte: a imunidade formal eu tenho ela em relação à prisão e eu tenho ela em relação ao processo. Lembra? Beleza. O que eu te ensinei aqui? Vamos lá. Vamos lá, olha aqui pra mim. Quando eu falo de imunidade material, eu já te falei que ela só é aplicada para o Poder Legislativo, membros do Poder Legislativo. Aí eu tenho quem aqui? Eu tenho deputados federais, eu tenho senadores da República, eu tenho deputados estaduais, eu tenho deputados distritais, eu tenho vereadores. Todos eles têm imunidade material? Tem. Só toma cuidado com o vereador. O que eu te ensinei sobre o vereador? O vereador, ele até tem imunidade material, ele não pode ser responsabilizado por suas palavras, opiniões e votos no âmbito civil e penal. Só que o vereador, ele só tem imunidade material no limite do município em que ele exerce a vereança, no município que ele é vereador, tá? Os demais, deputado estadual, distrital, federal e senador da República, é em todo o território nacional. Não foi isso que eu te ensinei? Beleza. Agora pula. Imunidade formal, professor? A imunidade formal em relação aos deputados, como é que funciona mesmo? Em relação à prisão, o que eu te ensinei? Não podem ser presos. Aí essa prisão aqui, eu estou falando de prisão cautelar, que é prisão preventiva, prisão temporária e prisão em flagrante. Só toma cuidado com a prisão em flagrante porque tem uma exceção. Não podem ser presos cautelarmente, a não ser que se trate de prisão em flagrante e de crime inafiançável. Aí aqui, nesse caso, eu não aplico a imunidade parlamentar, não foi isso que eu ensinei? Aí eu tenho a imunidade relacionada ao processo, é isso? O que é a imunidade relacionada ao processo? Olha lá, ó,
recebida a denúncia por crime ocorrido antes da diplomação, o STF, olha lá, ó, dará ciência ao parlamento para eventual citação da ação. Errado por que essa daqui, ó? Porque olha só, antes da diplomação, não. O crime tem que ser praticado após a diplomação, não é isso? Mas como é que você acertaria essa questão? Mesmo tendo dúvida daquelas lá. Olha só, da alternativa B e C. O que eu te ensinei? Vereador tem imunidade material, mas vereador não tem imunidade formal. Nem em relação à prisão, nem em relação a processo. Vereador só tem imunidade material e relacionada e nos limites do município em que exerce a vereança. Quem tem imunidade formal é deputado federal, deputado senador da República, deputado distrital, deputado estadual. Vereador não tem imunidade formal. Então você já conseguiria acertar, ó. A imunidade formal ou processual não se estende aos vereadores. Correto. Não se estende aos vereadores porque eles só têm imunidade material. Lembra que nós estudamos isso? Lembra? Essa questão de diplomata eu vou passar porque nós vamos trabalhar isso, tá? Mas aqui, ó, recebida a denúncia, por que essa daqui eu fiquei com dúvida, professor? Recebida a denúncia por crime ocorrido antes da diplomação, o STF dará ciência ao parlamento para eventual citação da ação. Isso aqui até existe, mas o STF só faz isso se a prática do delito for após a diplomação, tá? Após a diplomação. Se o deputado, após ser diplomado, ele praticou um crime comum aqui, ele tem foro prerrogativo de função no STF. O STF vai processar e julgar ele? Vai. Só que aqui acontece. O STF tem que comunicar a Casa Legislativa, vamos fingir que é um deputado. Então comunica a Câmara dos Deputados para a Câmara, se preencher os requisitos, etc., conseguir o quórum, né, mínimo lá que exigido, a Câmara poderá, se quiser, sustar a ação. Que é o quê? Paralisar a ação no Supremo. Mas se a Câmara não fizer nada, o processo continua rolando no STF até o parlamentar ser condenado, tá ok? Ser julgado. Foi o que aconteceu com a deputada Flor de Lis, ok? Beleza. Vamos lá. Próxima questão. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Perfeito. Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresente corretamente uma atribuição do Congresso Nacional em que não é exigida sanção do Presidente da República. Ou seja, trata-se de competência exclusiva do Congresso Nacional. Competência do Congresso Nacional em que não há sanção ou veto do Presidente são as competências exclusivas. Já competência do Congresso que há participação do Presidente através de sanção ou veto eu chamo de competências legislativas. A questão que é que você marque aqui, qual dessas trata-se de competência exclusiva do Congresso? Lembra que eu te ensinei um macete, questão por questão, para você não ter que decorar isso e não confundir? Lembra? Vamos lá. Alternativa A. Autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o Presidente e Vice-Presidente da República. Senhores, autorizar a instauração de processo contra o Presidente, isso aqui é competência privativa da Câmara dos Deputados. Isso aqui nem é do Congresso. Vamos lá. Autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos, pesquisa e lavra de riquezas minerais. Não consigo lembrar o macete que eu te ensinei? Vamos pular já eu volto e te lembro o macete. Vamos aprender a fazer que prova. C. Autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o ministro de Estado. Gente, autorização para instauração de processo, isso aqui é competência privativa da Câmara dos Deputados. Aí aqui você tem só que tomar cuidado o seguinte, né? Como eu falo de ministro de Estado, só vai ser necessária essa autorização de 2/3 se ele tiver praticado crime de responsabilidade conexo com o Presidente da República, tá? Porque se não for conexo com o Presidente da República, for um crime comum, que é perante o STF, ou for um crime de responsabilidade sem conexão com o Presidente, aí não precisa dessa autorização da Câmara não, tá? Mas, beleza. Tá errado. Isso aqui não é Congresso. Proceder à tomada de contas do Presidente quando ele não apresentar as contas perante o Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão. Quem é que toma as contas? Lembra do Nicolas, o exemplo que eu dei? Quem vai lá tomar as contas? Os velhinhos do Senado para passar mal e morrer? Ou os jovens da Câmara? Lembra o macete? Então, proceder à tomada é competência privativa
da Câmara dos Deputados, não é? Não pode ser essa, tá? Também não pode ser essa. Autorizar operação externa de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do DF, dos territórios e dos municípios. Qual o macete que eu te ensinei? Especificou União, Estado, DF, território, município, só pode ser competência privativa do Senado. E aí eu te ensinei lá, criei uma lógica. Autorizar operação externa de natureza financeira, pegar empréstimo, por exemplo, internacional. O Senado, ele representa, ele protege os estados e o DF. Ele tem que autorizar esse negócio de estado, município, DF, pegar dinheiro emprestado lá fora, senão vai quebrar. Então isso aqui é competência privativa do Senado. Qual que sobrou? Autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos, pesquisa e lavra de riquezas minerais. Lembra o macete que eu te ensinei? Quer ver como é que a revisão faz toda a diferença? Lembra que eu te falei? É um exemplo, tá? São macetes aqui para facilitar a tua vida, não leva pro pessoal não. Lembra que eu te falei que o Bolsonaro, quando presidente da República, quando era presidente da República, ele tinha um problema particular com a TV Globo e com índios? Ele não tinha uma boa relação com os índios? Lembra? É aí que eu falei para vocês. Como ele tem um probleminha aqui pessoal com a Globo e ele não tem uma boa relação com os índios, quando eu estiver falando de renovar a concessão de emissora de televisão, como a Globo, e quando eu estiver falando de autorizar em terras indígenas, né, exploração, tratando de índio, isso aqui vai ser competência, como o presidente tem um problema pessoal com esse grupo, né, com esses dois grupos, isso aqui vai ser competência do Congresso Nacional, onde o presidente não vai ser consultado, porque ele tem problema pessoal. Então ele não vai ser consultado. Se ele não vai ser consultado, o Congresso Nacional só faz isso através de competência exclusiva. Porque são as competências exclusivas do Congresso que não tem sanção ao veto. Não é isso? Então, alternativa B. Você está vendo que é só uma questão de prática, só uma questão de revisão, que você não confunde na hora da prova, tá? Mas para isso a gente precisa treinar. Aqui é normal errar, tá? Fica tranquilo. Para finalizar esse bloco, questão 15. Olha só. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. De novo perguntando sobre competência exclusiva. Lembrando que competência exclusiva não há deliberação executiva, ou seja, não há sanção, não há veto por parte do presidente, porque ele não é consultado. E aqui, se é competência exclusiva, o Congresso faz através de decreto legislativo. Beleza. Qual dessas aqui é competência exclusiva do Congresso? Vem cá. Anular os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar. Olha o peguinha. Pessoal, isso aqui é competência do Congresso. Cuidado, cuidado. O Congresso não anula. O Congresso, ele susta. Ele tem competência de sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem, que ultrapassem do Poder Regulamentar. Então o presidente da República fez lá um decreto regulamentar, inovando, contrariando a lei. Pode sustar o ato, não anular. Ok? Declarar guerra e celebrar paz. Ei, quem declara a guerra e quem celebra a paz é o presidente da República. Isso aqui é competência, né, atribuição privativa do presidente da República. Olha, pessoal, mas o Congresso Nacional... Ei, o Congresso Nacional autoriza o presidente da República a ele declarar a guerra, a ele celebrar a paz. A questão está falando, quem é que declara? Quem é que declara é o presidente. Eu sei que precisa da autorização do Congresso, tá? Não confunda. Escolher, Congresso Nacional, escolher 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União? Opa! Sim. Lembra? Escolher 2/3 dos membros do TCU é competência exclusiva do Congresso. E o outro 1/3 que está faltando é do presidente da República. Lembra que eu te ensinei? Por que isso aqui é competência exclusiva do Congresso, onde não há participação do presidente? E não é uma competência legislativa, onde há participação do presidente? Porque se o presidente já tem direito de escolher 1/3, ele não tem que dar pitaco nos 2/3 do Congresso. Não é isso? Lembra do macete? Gabarito da 15, alternativa C. Fixar e modificar o efetivo das Forças Armadas. Quem fixa e modifica o efetivo das Forças Armadas é o presidente da República. Ele é o chefe supremo das Forças Armadas. Lembram disso? Olha o peguinha, letra E. Autorizar
o estado de calamidade pública de âmbito nacional. Cuidado, senhores, cuidado. Calamidade pública de âmbito nacional, isso aqui foi introduzido recentemente por uma emenda constitucional. Calamidade pública de âmbito nacional, você não pode confundir com estado de sítio, com estado de defesa e com intervenção federal. Quem decreta estado de sítio? O presidente da República. Só que aí ele precisa antes, né, de autorização do Congresso Nacional. Quem é que decreta estado de defesa e intervenção federal? O presidente da República. E depois de decretar, ele submete a referendo do Congresso Nacional. Agora, cuidado, isso aqui não tem nada a ver com calamidade pública de âmbito nacional. O que eu te ensinei? Calamidade pública de âmbito nacional, quem decreta é o Congresso Nacional. O presidente da República tem a competência de propor que o Congresso venha a decretar calamidade pública de âmbito nacional. Basta, ler o macete que eu ensinei, basta você lembrar que isso aqui foi introduzido na época do Covid, tá? Então o que o legislador, Câmara e Senado fizeram? Falaram, olha, o presidente está meio levando aí na brincadeira a Covid. Então é o seguinte, quem vai ter competência para decretar calamidade pública de âmbito nacional naquelas situações previstas na Constituição somos nós, Congresso. O presidente ele pode, no máximo, propor. Então o presidente propõe, a competência do presidente é propor a decretação da calamidade pública de âmbito nacional. Propõe para o Congresso, porque quem tem a competência de decretar é o Congresso Nacional. Senhores, tranquilo até aqui? Até aqui nós fizemos até a questão 15, pedindo para você só riscar aí a 11, porque essa daqui a priori está anulada, tá? Beleza? Aqui está o gabarito, tá? Temporário por quê? Porque eu ainda vou fazer as outras questões. Nós fizemos 57 questões, né? No nosso simulado. Corrigimos hoje até, nesse bloco, né? Até a questão 15. Vamos continuar corrigindo todas nos outros blocos, tá? Questão por questão. Não tem problema, presta atenção. Você que está aí, eu errei muito, professor. Normal. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu já tive alunos que no começo da preparação eles erravam muitas questões no simulado. E eu tive alunos que não erravam tantos. Eu tive esses alunos que costumavam errar bastante, que fizeram o que eu falei. Errou? Vamos aprender, porque vamos estudar por que eu errei, para não errar mais. Foi lá, review, entendi, errei por causa disso, ó, não cai mais nesse peguinha. Esses alunos que tomaram cuidado, fizeram o caderno que eu estou pedindo para você fazer, revisaram essas questões através das revisões, esses alunos que erraram muito, a maioria deles passaram, foram aprovados no concurso. E essa galera aqui, ó, que acertava os simulados e que ficaram, eu acertei tudo, então não vou revisar mais, já domino o conteúdo. Parou de revisar, quando chegou na prova, errou várias questões por falta de revisão e não passaram. Então cuidado, aqui é o momento de você errar. São questões, senhores, de alto nível, delegado de polícia, maioria aqui, ó, questão de delegado, tá? Tem questão de auditor. Então são questões de alto nível, exatamente para testar de você aqui o conhecimento de forma aprofundada e você errar aquilo que você não está tão afiado para a gente poder corrigir, você revisar e não errar mais. Aí sim você estará preparado para a sua prova, tá? Aqui é o momento de errar, tranquilo? Você que errou bastante não tem problema, desde que você corrija do jeito que eu estou falando, revise o conteúdo, você vai ver que nos próximos simulados, que serão cumulativos, você vai estar resolvendo essas questões aqui de novo e você vai falar assim, caramba, nem acredito que eu errei isso aqui no primeiro simulado. Você está evoluindo, é isso que nós buscamos aqui com a nossa preparação. Beleza, senhores? Tranquilo? Um grande abraço, até o próximo bloco, onde a gente retorna aí da questão 16, tá? Até aí a questão 30. Um grande abraço, aguardo vocês no próximo bloco.